Para vencer a náusea, faz o santo Francisco de Assis como se estivesse lavando a Jesus Cristo. Põe o pensamento nele, toca as úlceras fétidas como se tocasse as 5 chagas, pedindo: curai-lhe o corpo e a alma, Senhor. Está no livro São Francisco de Assis, pela editora Vozes. E José Carlos de Luca começa esse capítulo. O que você faz de especial? No livro Alguém Me Tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Ele começa dizendo, fazendo uma pergunta: você teria coragem de dar banho em uma pessoa que tem o corpo todo coberto por feridas purulentas e fétidas, resultantes de uma doença infecciosa? E ele traz a história de Francisco de Assis num momento em que, dentro de um leprosário, há um doente, né? Então, um leproso, cheio de chagas fétidas, que tem um comportamento assim terrível, irracível, que os frades que estão cuidando dos leprosos, eles não conseguem lidar com essa pessoa, né? Não é só com as feridas que ela traz no corpo, mas com a própria pessoa no seu comportamento, né? Uma pessoa com difícil trato ali. Eles chamam Francisco de Assis. E o Francisco chega envolvendo essa pessoa com palavras doces, pacienciosas, né, para tentar acalmar aquela pessoa. Só que isso não resolve. A pessoa continua reclamando, criando ali, né, problemas. Francisco de Assis percebe que não é com argumentos, não é com a palavra racional, com a lógica, com explicações que ele vai acalmar aquela pessoa. Ela está em sofrimento. A gente precisa olhar para a pessoa e perceber a necessidade dela, o momento que ela está passando. Vir com uma série de palavras e explicações, talvez, né, não caiba ali, né, não seja suficiente. Talvez seja interessante, mas não o suficiente. O que é o suficiente? Já vi em outras passagens, né, na obra de André Luiz, em que André Luiz até fala: olha, vamos lá conversar com esse obsessor, esse espírito, para que ele perceba o que ele está fazendo. E aí o orientador do André Luiz fala: olha, palavras não serão o suficiente. Em determinados momentos da nossa vida, nós precisamos de algo mais, algo maior, mais profundo. E aí ele percebe aqui, ó, somente o amor poderia fazer algum milagre. Vamos trocar aqui a palavra milagre por transformação. Somente o amor poderia ser capaz de afetar aquela pessoa, chegar até ela e causar algum impacto, alguma transformação. E ele fala para a pessoa, né, esse leproso, de uma forma muito humilde, muito atenciosa, muito acolhedora. Ele diz: pede o que quiseres, que eu te farei. Então, assim, não cabe a nós decidir qual é a necessidade. Quando se trata de uma criança, nós temos que interpretar, né, aquele comportamento da criança para perceber qual é a necessidade dela, para buscar saciar. E ainda assim corremos o risco de errar, porque nós estamos tentando ver pela perspectiva do outro.
para chegar nesse lugar é preciso muita humildade. Montessori fala disso. Muita humildade. A palavra é corretíssima quando o De Luca coloca aqui que Francisco de Assis humildemente fala com aquela pessoa para que ela nos diga o que é que ela precisa. Que aquilo que ela precisar nós iremos fazer. Será que nós temos essa grande pergunta? Será que nós temos a capacidade de fazer para a pessoa aquilo que ela precisa, que ela realmente tem necessidade? E aí o leproso diz que ele quer tomar um banho, porque ele não suporta mais as feridas e o cheiro daquelas feridas, né? O corpo está apodrecendo, é um cheiro horrível, né? Se as pessoas em torno do leproso não estão suportando, imagine o próprio, quando as feridas estão no seu corpo. Ele pede um banho e o Francisco de Assis, né, atende, pede, né, para que se prepare ali o banho com uma água aquecida, com ervas aromáticas. Então, e ele cuidadosamente retira a roupa do doente, coloca ele, né, naquela banheira, vai então, banhá-lo naquelas águas, fazendo uma limpeza cuidadosa daquelas feridas. E ele percebe que, não obstante toda a intenção dele de servir aquele homem doente, ele se sente nauseado. Aquela coisa, aquele cheiro, aquela ferida, né? E o que ele busca imediatamente? Jesus. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Mateus capítulo 25, versículo 35 e 36. Francisco de Assis se depara com essa condição de fazer para o próprio Cristo. Colocar Jesus à sua frente e cuidar das feridas de Jesus. Neste momento, toda a náusea se vai, todo aquele mal-estar passa, porque ele está diante de Jesus, dessa vibração de amor, e ele cuida daquele doente como se estivesse cuidando do próprio Jesus. O pobre enfermo se sente, de fato, amado pela primeira vez e já não sofre. Esquece as doenças como se as crostas puriginosas e a fetidez das úlceras houvessem desaparecido ao toque daquelas mãos maternais. E em vez das chagas no corpo, vê agora as chagas de sua alma, a soberba, a ira, a rebeldia contra Deus, os múltiplos pecados de sua juventude, dos quais vem a lepra, e chora. Veja que a lepra, como toda doença, ela é simplesmente um espelhamento. O nosso corpo absorve isso da alma e mostra. Então, essa pessoa, na hora que ela recebeu aquela energia de amor, foi envolvida ali com tanto cuidado, com tanto carinho, ela percebeu que aquele comportamento de revolta, né, ele estava revoltado, estava doente com aquelas feridas, ele não aceitava aquilo.
né? É revolta contra aquela situação. Então, quantas vezes a gente está numa condição que não nos é agradável e a gente começa a brigar com Deus, como se Deus tivesse que resolver os nossos problemas, que a culpa não é nossa, a gente não assume a responsabilidade das coisas que a gente fez e não consegue relacionar com o que fizemos com aquilo que nós estamos passando. Então, aquilo que nós semeamos, porque a semeadura é livre, ou seja, eu tenho livre-arbítrio, eu tomo decisões, eu escolho e faço, só que tem as consequências. As consequências é a semeadura que é obrigatória. Obrigatória. Significa que quando eu faço alguma coisa e vem o adoecimento, eu tenho que lidar com esse processo. Esse processo vai me mostrar o que foi que eu plantei, a semente que eu escolhi, para eu poder falar assim, opa, essa semente eu não posso escolher mais essa semente, eu tenho que escolher outra, se eu quero uma vida feliz, se eu quero uma vida sadia. E aí essa pessoa percebe que as chagas no seu corpo se referem àquelas atitudes que ele teve contra si. Não, assim, é contra nós. Quando a gente está com raiva, a gente se agride. A gente agride o outro, mas a gente está se agredindo. Quando a gente tem ira, raiva, que a gente quer ferir o outro, nós estamos abrindo uma ferida em nós. Não quer dizer que a gente não deva sentir raiva, a gente sente raiva sim, faz parte da nossa vida. É o que a gente está fazendo com a nossa raiva. A gente está alimentando essa raiva, a gente está se comportando como uma pessoa raivosa. Se eu me comporto como uma pessoa raivosa, irada, revoltada, eu me torno essa pessoa. Eu crio essa ferida em mim, essas dores em mim. E aí ele chora, é o arrependimento, é a tomada de consciência. E ele tem o benefício, né, de se limpar. Chora e suas lágrimas, caindo na água perfumada, curam-lhe o corpo e a alma. Porque Deus não quer que a gente sofra. Jesus não quer, ele nos curou, ele veio nos ensinar, ele não quer que a gente viva em sofrimento, com feridas. Ele quer que a gente se cure. Ele quer que a gente se limpe. Francisco tocou Jesus ao banhar as feridas do leproso. Procure Jesus entre os tristes e leve a eles alegria. E assim enxugará as lágrimas do Mestre. Então, aqui, o De Luca nos convida a procurar Jesus entre os famintos e alimentá-los. Procurar Jesus entre os doentes e socorrê-los. Procurar Jesus entre os inimigos para perdoá-los. Lembrando que perdoar, a gente confunde muito isso. A gente acha que é livrar o outro daquilo que ele fez. Não! A semeadura, né, todo mundo escolhe, mas a colheita é obrigatória. Eu posso perdoar o outro. Eu me liberto daquilo que me prendia ao outro, me vinculava ao outro através da raiva, né, da revolta, do ressentimento. Eu me livro da mágoa, né? Eu me liberto disso, mas o outro vai colher aquilo que plantou. Né? Então, o perdão, a gente não libera o outro de nada, a gente se liberta para seguirmos o nosso caminho. Então, olhar para o outro com compaixão. Falei assim, eu entendo que você fez isso, me prejudicou, mas eu decido viver a minha vida. Eu não vou viver a minha vida em função de punir e castigar o outro, e fazer o outro, né, se ajoelhar aos meus pés e tal. Eu vou viver a minha vida. Vou procurar o meu trabalho, vou procurar me relacionar com outras pessoas, eu vou viver a minha vida. Aquela pessoa vai
viver a vida dela e vai responder pelo que lhe acontecer, assim como eu vou responder por aquilo que me acontece. Daí, ele coloca: Jesus está nos esperando entre as pessoas que nos desafiam a capacidade de amar. Isso é uma coisa que eu tenho para mim muito forte, que nós viemos, né? Nós aqui estamos encarnados para aprendermos a amar. Então, toda essa experiência que nós passamos por aqui é um desafio para a nossa capacidade de amar. Lembrando que Jesus disse que nós precisamos, inclusive, amar os nossos inimigos. E aí o De Luca traz aqui essa passagem, que é muito fácil a gente se relacionar com as pessoas que a gente gosta, com os nossos amigos. Mas aquelas pessoas que, né, nos desafiam a capacidade de amar, nós precisamos ali fazer esse esforço, né, de cuidar das pessoas que têm um comportamento, né, terrível, esse comportamento que nos deixa irritados, nos deixa ofendidos, magoados. Então, nós precisamos entender que isso é uma oportunidade também da gente curar as nossas próprias feridas. E com isso nós vamos fazer a nossa oração. Mestre e amigo, ao refletir sobre a mensagem desse capítulo, fui obrigado a admitir que o meu círculo de relacionamentos se restringe à esfera dos meus interesses pessoais. Quantas vezes me afastei das pessoas de difícil trato, daquelas que eu rotulava de chatas, implicantes, queixosas. Fugi das pessoas ácidas, afastei-me das outras que só sabiam reclamar da vida e me escondi daquelas que só pediam favores. Só hoje percebi que você estava disfarçado em todas elas. Eu não tinha noção de que tais pessoas estavam doentes do espírito, como eu mesmo ainda carrego as minhas enfermidades da alma. Com elas eu poderia aprender o que é amor desinteressado, o amor pelo amor, sem nenhum outro interesse que não seja o bem do próximo. Ajude-me, mestre, a sair da zona de conforto, onde amo apenas as pessoas que são boas comigo. Limpa a cegueira dos meus olhos para reconhecer que eu não sou nenhum poço de virtudes. E mesmo assim, você continua me amando e estando ao meu lado, banhando-me com as suas próprias lágrimas nas vezes em que eu tombo pelo orgulho que ainda me envolve. Porque eu não posso fazer o mesmo com o meu próximo. Ensine-me, Jesus, a fazer como Francisco de Assis. Tome minhas mãos, fale por minha boca, olhe pelos meus olhos, que eu seja doravante um espelho do seu amor entre os que tombaram pela dor do sofrimento. Assim seja.